Olá, a paz do Senhor. Eu sou a Daiane, sou líder do PG Nova História da Rede de Mulheres. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao livro de Esther, do capítulo 7 ao 10. Vamos lá? Capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia no banquete do rei: qual é a sua petição, rainha Esther, e se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, e se a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está este cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé, para rogar a rainha Esther por sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele forçar a minha rainha perante mim nesta casa? Caindo essas palavras da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforque-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca, que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero à rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lançou aos pés, e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cedro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs de pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revogue as cartas e o intento de Amã, filho do Amedata, o agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus, que há em todas as províncias do reino. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porque quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não poderá se revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo e no mês terceiro, que é o mês de Sivã, aos 23 do mesmo. E se escreveu tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias,
a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pelas mãos de correios a cavalos, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram as cavalariças do rei. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e províncias que com eles apartassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, e no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria a todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em todas as províncias e em todas as cidades aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Capítulo 9. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias e os sátrapas e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também em Parzandata e Adalfon, e a Aspata e a Porata, e a Adália e a Aridata, e a Farmasta e a Arissai, e a Aridai e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho do Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém os seus despojos não estenderam a mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, o que fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se parecer bem ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acharem em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou em um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã.
E reuniram-se os judeus que se achavam em Susã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã 300 homens, porém aos despojos não estenderam a mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém aos despojos não estenderam a mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquete e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã se juntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquete e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquete, e dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. A festa de Purim. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho do Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte, para assolar e destruir. Mas, vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentava contra os judeus se tornasse sobre sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e aos seus filhos numa forca. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que viriam sobre isso e do que lhes tinha sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar estes 2 dias conforme o que se escrevera deles e segundo o seu determinado tempo, todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e guardados geração após geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os da sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail e de Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, como palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Capítulo 10. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre toda a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro de crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus,
e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém. Vamos orar em agradecimento dessa palavra? Bondoso Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Te agradeço pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é os Reis dos Reis e que está sempre disposto a interceder por nós diante do Pai. Então, que colocamos todos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos em oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Alegrem-se sempre no Senhor. Obrigada por acompanharem a leitura e até mais.